E aí galera, beleza? Eu sou o Renan, estamos aqui em mais um vídeo do Cal Aberta. Eu estou aqui com o meu amigo. Tralaleiro, tralalá, é brincadeira, é o Márcio. Ai meu Deus, não aguento mais esses negócios, velho. Enfim, chama a vinheta e aí depois eu falo sobre o assunto, vai. Já me quebrou esse traleiro. É isso aí, galera. Então, mais um videozinho aqui no canal sobre algum tema relacionado à cultura nerd, sobre filmes, séries, animes, quadrinhos, etc. Vocês estão vendo que esse vídeo a Bia não está. A gente gravou esse vídeo no mesmo dia que o da Gamescom e o mesmo que o do GTA 6. E ela não pôde participar, então é por isso que ela não está aqui, mas esperamos que ela volte em breve. E hoje, qual o assunto de hoje? Um assunto que eu gosto muito, que é Looney Tunes. Looney Tunes e toda a sua influência na cultura geek no geral, sabe? Eu sou muito fã do Looney Tunes. Eu acho que em questão de desenho, né, animação, com certeza é o meu favorito, os Looney Tunes. Muito acima de Tom e Jerry, Bob Esponja, Rick and Morty, todos esses desenhos eu assisti muito. Desde pequeno sempre assisti muito desenho, mas Looney Tunes pra mim até hoje um pedaço especial no meu coração. Você chegou a assistir bastante, Márcio, ou não acompanhou tanto os Looney Tunes? Sim, o Looney Tunes eu assisti muito, principalmente quando eu era criança, pequeno, e não tem como não lembrar deles, né? Eu assisti desde aquelas versões mais clássicas, aquelas mais antigas, como um deles que eu assisti muito era o Baby Looney Tunes, que já é Sim. um Looney Tunes mais moderno e que passava até no Bom Dia e Companhia, cara, no Sim. SBT ainda. Passava no Bom Dia e Companhia na parte da manhã. O que a gente vai conversar hoje um pouquinho é, tipo, da influência que ele teve nos outros desenhos que surgiram dali em diante, nos que surgiram na época dele mesmo, e o porquê de hoje ele não tá tão em alta, sabe? Tipo, tá meio esquecido, muitas crianças hoje não conhecem, ou não conhecem, assim, os Looney Tunes no geral. Se você mostrar o Pernalonga, com certeza vão lembrar, porque o Pernalonga até hoje aparece em jogos, filmes, tem até hoje lojas que fazem promoções e colocam coisas relacionadas aos Looney Tunes, como o Cacau Show fez com o Pernalonga e etc. Então, as crianças não conhecem o desenho, mas o personagem todo mundo lembra, todo mundo conhece. Vou passar um pouquinho da história dos Looney Tunes aqui, bem breve. Eles surgiram na época, nos anos 30. Eles surgiram ali próximo com a Disney, que a Disney já tinha algumas animações na época. A Disney surgiu primeiro com as animações do Silly Symphonies, que era uma animação musical do Mickey e tal, que fez muito sucesso. Os Looney Tunes surgiram como uma resposta a isso, pelo sucesso da animação da Disney e para promover as músicas da Warner naquela época. Então, tanto que o nome Looney Tunes, o U do Tunes, é relacionado ao som, né? A palavra som, que era tanto para promover as músicas da Warner quanto para concorrer ali de frente com a animação da Disney, que era o Silly Symphonies, que era sobre músicas também. E eu acredito que, querendo ou não, deve ter tido um pouquinho de inspiração nessa própria animação da Disney, né? Porque se eles viram que estavam fazendo sucesso, eles pensaram em fazer algo parecido. Então, querendo ou não, acho que a primeira inspiração do Looney Tunes foi essa. Depois disso, em 1930, quando lançou, o primeiro personagem não foi os mais famosos, foi um personagem chamado Bosco, que ele não é tão conhecido. Ele lembra um pouquinho tipo um Pateta, mais gordinho. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês verem. E depois daí, em 1940, foi quando surgiu os personagens principais. Pernalonga, Patolino, Gaguinho e todos os amigos dos Looney Tunes que vocês conhecem de hoje em dia. Eles surgiram ali em 1940 e daí em diante começou a ter várias outras animações surgindo, como Tom e Jerry, o Pica-Pau, como alguns mais pra frente, depois, em 1950 e 60, os do Hanna-Barbera, que era os Simpsons, não, Simpsons não, desculpa, os Flintstones, o Zé Colmeia. Então, nessa época aí, dos anos 30 aos anos 50, 60, é a famosa Era de Ouro da animação, né? Onde tinha muitas animações boas na TV. E quais foram as maiores influências que os Looney Tunes tiveram para existir? São aqueles teatros variados que tinham na época, sem voz, filmes em preto e branco, filme mudo, porque nessa época podia não ter som, podia não ter voz, mas era muito caricato o modo de movimentação. A comédia, ela era física, né? Então tinha
tapa exagerado, tinha tombo exagerado, tinha essas coisas que eram engraçadas da maneira mais simples, sem som, sem fala, sem nada. E tem muito isso nos Looney Tunes. Isso é algo que eles usaram muito. Não só isso, mas como eu falei, eles promoviam a música. O principal deles eram o jazz, a música clássica, porque muitos episódios, o que levava o ritmo do episódio não era em si, não era a história em si, era a música. Às vezes a música estava mais acelerada, você via os personagens mais acelerados, você via os personagens mais calmos quando a música era mais calma, e sempre era uma música lembrando o jazz, lembrando um clássico, principalmente o Coyote e o Papaléguas, eles não falam em nenhum episódio. E você sabe quando que tá no momento de tensão ou não, só da música. Você não precisa nem estar olhando pra TV. Você sabe o que tá acontecendo pela música. Isso foi um dos principais referências, eu acho que eles tiveram. Não só isso, mas aqueles filmes, aqueles desenhos da Betty Boop também, que eles vieram um pouco antes. Betty Boop, Popeye, eles têm um traço similar, eu acredito. Pelo menos os Looney Tunes antigos, os traços são similares a essas animações que eu falei, da Betty Boop, do Popeye. Então, eu acho que também teve um pouco de referência daí. Já o lado oposto, tipo, quais os desenhos que se inspiraram nos Looney Tunes? Tom e Jerry se inspiraram, Pica-Pau, os da Hanna-Barbera que eu falei, os Flintstones, os Jetsons, o do Zé Colmeia. Eu não vou falar que inspiraram assim 100%. Ninguém copiou ninguém. Mas como os produtores viram que a estética e a forma que os Looney Tunes fizeram deu certo, eles também tentaram fazer para dar certo. Por isso que era a época de ouro, porque muitas animações saíram dessa época de formas parecidas, com proposta diferente, mas todas funcionavam, porque usaram esse mesmo método. O desenho Uma coisa muito legal que eu gosto de ver, principalmente nesses anos iniciais em que estavam essas animações de ouro, né? Os Looney Tunes ali, o desenho em si era tudo feito à mão. Então, cada frame era desenhado, cada barulho, a sonoplastia era feita. Exatamente. Então, por exemplo, o barulho de um trem chegando era um cara que batia num balde que formava o barulho da buzina do trem. Um barulho de alguém correndo na chuva era um cara que ficava ali batendo na água ou realmente correndo na chuva. E nisso, cada frame desenhado à mão, depois ali com o processo deles, era integrado com a cena e tudo era muito manual, tudo era muito imaginativo. Você vê a imaginação dos artistas em criar aquelas cenas. Então, por Exato. exemplo, eu vou jogar. O Papaléguas vai correr. Não, o Coiote, né? Que é ele que sempre se ferra, geralmente. O Coiote vai colocar o Papaléguas ali em cima. Ele vai jogar um peso. O que vai acontecer? O peso vai quebrar, o Coiote vai sair voando e, sei lá, vai passar um avião que vai se transformar num carro depois. É muito brisa, é muita viagem. Então você vê como que a imaginação nessa época ela se aflorava tanto para você imaginar o desenho como para você também criar toda essa sonoplastia e integração do desenho. Isso é muito legal. Eu gosto muito de ver isso. Exato. Então, e essa parte da sonoplastia começou com a Disney, os Looney Tunes adaptaram pro modo deles e outros desenhos foram adaptando. Então, assim, um teve uma inspiração no outro, ninguém copiou ninguém, só acharam um método que funcionava e todos usaram esse mesmo método de formas diferentes, mas todos com algo assim em comum. Que nem eu falei, né? Os Looney Tunes se inspiraram na Disney e os outros se inspiraram nos Looney Tunes. Como o Tom e Jerry, eu acho que assim, o Tom e Jerry eles não falavam, não tinham fala. Você via alguns adultos, humanos, né? Adultos não, humanos falando, mas eles em si não falavam. E o Tom e Jerry era muito guiado pela música também. E a música também era muito parecida com a dos Looney Tunes. Uma música mais clássica, mais jazz, assim. Você ouve um piano, você ouve uma trombeta, essas coisas que você ouve em orquestras, tanto no Looney Tunes quanto no Tom e Jerry. Então, eles viram que nos Looney Tunes funcionou, eles adaptaram pro desenho deles, de uma forma diferente. O Tom e Jerry não fala, os personagens do Pernalonga e Patolino falam. Então, eles pegaram o que eles achavam que dava certo para a ideia deles e usaram de uma maneira que fez o desenho explodir. O traço eu também acho parecido, o do Tom e Jerry, comparado ao dos Looney Tunes. Aí depois desse aí, o Pica-Pau, de uma forma mais lunática, né? Que o Pica-Pau é meio bem louco, pelo menos o primeiro é bem louco, e aí vai tendo as mudanças do Pica-Pau e ele vai mudando conforme o tempo, mas se você vê, o desenho é muito mais assim, o personagem é muito mais pirado do que o dos Looney Tunes, embora os Looney Tunes também, né, sejam lunáticos, como o pessoal fala, mas eles pegaram essa loucura do desenho e usaram no Pica-Pau, então foram inspirações que os Looney Tunes foram levando aos
aos anos em diante, que foram pegando pra criar esses novos desenhos aí em diante, né? Não só o Tom e Jerry, Pica-Pau, mas a Hanna-Barbera inteira, eu acredito. Principalmente o Zé Colmeia. O Zé Colmeia eu acho muito parecido o traço com o dos Looney Tunes. Eu gosto desse estilo do traço. Os Flintstones e os Jetsons já tem um traço um pouco diferente, mas ainda assim eu consigo lembrar ali, pelo menos não o traço, mas a pintura em si dos desenhos, sabe? A cor, lembra muito o Sim, verdade. do Pernalonga. O do Pica-Pau, além do que eu falei, lembra muito também o tom sarcástico, debochado, que o Pica-Pau às vezes tem. Tem no, principalmente o Patolino. O Patolino é muito debochado, é muito sarcástico. E essas características do Looney Tunes foram passando em diante para esses desenhos. E até hoje, desenhos mais recentes usam um pouco disso. Family Guy, Simpsons, eles usam um pouco dessa herança dos Looney Tunes e da Disney, né? Porque o da Disney veio primeiro. Sabe um desenho que você não citou, que puxa muito, muito mesmo esse traço? Qual? Tanto que os personagens também não falam, a Pantera Cor-de-Rosa. Sim, Ela não é sim. um Looney Tunes, Não é. Eu mas traço você muito. vê a influência que ela teve dos Looney Tunes, né? E aí que Porque eu você. não E aí. lembro de nenhum episódio que ela fala ou algum outro personagem dela fala. E você vê que, tipo, tudo na Pantera Cor-de-Rosa é a música que dá o tom da cena. É isso que eu ia É a falar. música que tá tenso, que tá calmo, que tá relaxado, que vai ter alguma surpresa. A A música. sonoplastia dela que te coloca no ambiente. A música guia a história principal todinha. Você sabe quando que a história tá tensa, quando que a história tá mais calma, pela música. E a música, que nem eu falei, ela é o quê? Lembra o som, lembra algo mais clássico, lembra um jazz, lembra esse estilo de música que os Looney Tunes resolveram usar lá atrás. Que eles usaram Sim. para promover um negócio que era da Warner. Eles viram que deu certo e ampliaram para as animações, para os curtas-metragens deles. E foi sempre usando, embora os personagens falassem, a música estava sempre ali. Chegou a época desses outros desenhos que eles fizeram, usaram também de maneiras diferentes. Uns se inspiraram na parte mais lunática dos personagens, outros se inspiraram mais na música que eles usavam, outros se inspiraram nos traços, né, na parte de desenho, de pintura. A Pantera de Cor-de-Rosa, tanto a pintura quanto a animação é muito parecida e a música também nem se fala. É bem parecida, pelo menos o estilo, né? Não vou falar que é a mesma nota e tal, mas o estilo da música é sempre parecido. E esses desenhos de hoje em dia tem um pouquinho, tanto os Simpsons quanto o Family Guy. Family Guy e os Simpsons tem referência mais, tipo, na parte de viajada, né? Tipo, debochada, brincalhona, coisas nada a ver que acontecem. Os Simpsons em si, ele a música não rege tanto o desenho, mas a abertura é sempre uma música temática que lembra um pouco o clássico, né? Os Simpsons, aí vem aquela musiquinha batidinha que é uma música mais para instrumentos não tão comuns, vamos dizer assim, né? Family Sim, é Guy, uma pegada mais clássica. isso, é uma pegada mais clássica. No Simpsons, Family Guy você principalmente. vê direto na introdução deles, né? Que eles já começam aquela dança clássica, o estilo de piano, né? A Lois Exato. começa tocando aquele piano. Sim. E os Ah, Looney Tunes, entendi. sim, e os Looney Tunes não tiveram só os Looney Tunes, né? Eles fizeram tanto sucesso que teve os Looney Tunes, teve os Animaniacs, que eram deles, teve os Teen Toons, que eram deles. Depois teve uma época que teve os Baby Looney Tunes, que nem o Márcio falou, que passava a manhã inteira no Eu SBT. adorava. Além deles, teve também um outro, que eu não lembro do nome, mas vou colocar aqui quando eu estiver editando, que era uns Looney Tunes que eram meio que no futuro. E aí o Pernalonga era um herói, a Lola era uma heroína, todos eles eram heróis, cada um tinha uma cor e eles usavam um uniforme, era bem legal também esse. Teve um só do Patolino, que era o Duck Dodgers, teve vários. Teve só do Piu-Piu e Frajola, a série só deles, passava sempre episódio só deles, sequência. Então eles tiveram assim uma época muito grande, um boom muito grande. Eles influenciaram muitos desenhos. De hoje em dia não se fala mais quase deles e eu até entendo por quê. Naquela época tinha desenhos, mas eu acho que a competição era muito menor. Hoje em dia tem milhares e milhares e milhares de desenhos de ideias diferentes, de formas diferentes e que conversam muito mais com o dia a dia das criançadas de hoje. Se você vê desenhos que nem o Rick and Morty, que fala de futuro, de realidade paralela, de vários universos, e isso é uma coisa que está em alta. Então chama muito mais atenção do que ver o Pernalonga sendo caçado pelo o Hortelino Troca-Letra, o Patolino tomando tiro na cara. Então, tipo, o dia de hoje tá diferente, então é normal ter essa diminuição. Até o Tom e Jerry teve a diminuição, o Pica-Pau teve a diminuição. Eu acho que eles se mantiveram até um pouco mais tempo. Chegou a ter uma segunda versão dos Looney Tunes no Cartoon, que era com
um traço mais novo e focava mais no dia a dia dos personagens, então teve até uma segunda versão, vamos dizer assim. Só que essa eu já não curti tanto. Era legal, mas não era igual a clássica. Eu acho que é normal essa queda de público e hoje em dia não tá tão em alta, mas eu sinto falta. Eu não sei o que você acha disso, Márcio. Eu vejo que Looney Tunes hoje em dia é muito, muito, muito pouco falado. Realmente, conversas sobre Looney Tunes, quem conhece? Quem Exato. não conhece, no máximo que falar é o Pernalonga, o Patolino e o Caçador. Sim, É esses três. assim, por mais que o pessoal não assista os desenhos, todo mundo conhece, né? Quem é o Ou Pernalonga, quem então, é o, ou O então Patolino. acaba, ou então acaba confundindo os personagens. Fala, olha, me fugiu até o nome, mas tipo assim, tem o Patolino e tem o outro pato também, que não é o Patolino. Pato Donald, do Mickey? O Pato Donald, isso. Confundem eles, como Looney Tunes. As criançadas de hoje que não conhece, vê o pato e fala, né? Tipo, o Patolino, é o Pato Então, Donald. Não- não só ele, como também Pantera Cor-de-Rosa. Também. Pantera Cor-de-Rosa acha que é um Looney Tunes. O próprio Tom e Jerry. O próprio Tom e Aqui Jerry tem pessoas que acreditam, que acham que é dos Looney Tunes, mas na verdade não é. o pessoal, a criançada de hoje não conhece tanto esses antigos, né? E eu Isso. acredito que não só a quantidade de desenhos foi aumentando, então teve essa queda, não só isso influenciou, mas também no próprio formato do desenho, na estrutura, nas histórias contadas. Porque algumas coisas que mostravam antes, talvez hoje não seriam tão bem vistas nesses desenhos. Porque Se você pegar os episódios dos Looney Tunes da década de 1940 a 45, que eram os episódios onde eles mostravam ali de uma forma humorística a guerra, as propagandas ali, o que acontecia, e até o jeito da arte, a forma que eles desenhavam com os símbolos ali, mostrando as coisas, hoje não é aceito. É totalmente mudado, é outra época, são não, outras fases. não só essa aí, né? Algumas cenas de tiro, algumas cenas de personagens trocando, por exemplo, de roupa. O Sim, Pernalonga se sim, vestindo de mulher, essas coisas assim, talvez hoje não seriam bem vistas, né, pelos pais, para as crianças e, enfim, hoje tem sim, uma sim. mudança, tipo assim, naquela época o filtro era muito diferente, não tinha tanto filtro pro que passava, né? Hoje em dia tem um certo tipo de desenho que é só para criança até 6 anos. Aí tem um outro tipo de desenho que é de até uns 12 e assim vai aumentando. Naquela época não tinha tanto isso, então a gente assistia o que tinha na TV de desenho e o Pernalonga era o que pegava ali a maior parte do tempo. Talvez hoje não caísse muito legal alguns episódios, né? E o fato curioso dessas épocas é que você percebe pelo próprio traço, Sim, que com o passar do tempo ficou um traço bem infantilizado, bem colorido, um traço mais amigável e também, como que eu posso dizer, é um traço que realmente mais lembra um feito desenho. pra criança, né? É, Você vê assim que tá um negócio bem infantil. ele realmente lembra um desenho, porque eu tiro por essa mesma versão dos Looney Tunes que eu falei. Se você pega esse último que eu falei que saiu, que era Looney Tunes The Show, alguma coisa assim. The Looney Tunes Show, acho que é isso. O desenho, o traço dos personagens é bem mais liso, vamos dizer assim. Se você coloca esse Pernalonga com o Pernalonga dos primeiros ali, o Pernalonga antigo, você sente, não sei se dá pra entender, tipo assim, você vê, você percebe o pelo dele, sabe assim, tipo, dá a impressão que foi desenhada os pelinhos, o Patolino dá a impressão que foi desenhado as peninhas, o Frajola, os de agora Ah, sim. você vê um traço muito mais liso, sabe? Sem muito risquinho, então aparenta algo mais liso mesmo, não é tão peludinho, vai, que nem o Pernalonga. O Pernalonga é um coelho, então ele tem ali os pelinhos. Nos de agora é muito liso. Você não sente esse 3D que não é 3D, vai. É um relevo, pronto, um relevo. Você não Sim, dá sente pra isso. entender. Dá pra entender mesmo. O Pica-Pau teve essa mudança, né? Os primeiros tinha, o último, a última versão, já era mais lisa. O Tom e Jerry também teve isso. Ele era, você lembrava, o Tom principalmente, você via camadas de pelo nos desenhos. O último que saiu, os últimos já é um mais liso. Até o próprio filme que saiu lá do Tom e Jerry com seres humanos, você vê um traço bem liso. Então teve essa mudança. O Tom e Jerry eu não achei tão estranho quando teve essa mudança. O Pica-Pau também não. Mas os Looney Tunes eu já senti um pouco mais quando eu vi isso. Eu já não curti tanto esse traço novo que usaram neles. Mas não dá Não pra. querendo, não querendo entrar muito assim nesse mérito de deve ser ou não deve ser, eu vejo que são épocas, são fases. Sim, Então, antes, os artistas eles se preocupavam em colocar
o máximo de detalhes possível, porque eram eles que desenhavam, não tinha a Exato, máquina, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje para você desenhar exato. um personagem assim muito rápido. Eu não sou artista, mas pelo que eu acompanho, hoje um artista consegue desenhar muito rápido do que antes. É, Consegue colocar no computador, baixa um programa ali, um esboço e vai e faz. tem muito mais ferramenta, né, que pode ajudar ele a desenhar Isso. algo mais rápido. Agora, antes não, era o cara que tinha que desenhar na mão e para mostrar que ele era bom mesmo, ele desenhava os mínimos detalhes possíveis ali que ele pudesse imaginar. Exato, não que hoje o pessoal não se importe em mostrar isso, mas como eles têm mais ferramentas, eles conseguem fazer Uma mais. quantidade maior, Isso, uma né? quantidade maior, uma animação muito mais fluida. Então, a animação pode ser mais fluida do que a antiga, porém, eles focam mais nessa parte da animação, da quantidade, e os detalhes ficam mais simples. Não que não fique bom, fica bom do mesmo jeito, mas é algo mais simples. Eles focam mais na animação do que nos traços. E antigamente eles focavam mais nos traços do que tanto na animação em si. Era algo mais simples, né? Vamos Sim, colocar sim. assim. Mas não dá Mas pra é como negar a gente que. falou, são épocas, são Então, fases diferentes. Então, hoje. o tipo de conteúdo que a gente consome dos Looney Tunes hoje ou de qualquer outro desenho, talvez amanhã ou depois mude completamente. Exato, Mude muito. hoje em dia, quanto mais o tempo passa, mais mudanças vão tendo, né? Tanto em animação, quanto filme, série, histórias, e a forma da gente consumir esses conteúdos também vai mudando. Então, totalmente normal essa diminuição de público para os Looney Tunes. Eu sinto falta, não vou falar que não, eu gosto muito dos Looney Tunes, mas não dá pra negar que eles influenciaram muito os desenhos que saíram depois deles em diante. Que nem eu falei desde a época ali dos anos 40, com Tom e Jerry e o Pica-Pau pegando alguns elementos, depois Hanna-Barbera nos anos 1950 e 60 pegando outros detalhes que o Pica-Pau e o Tom e Jerry não usaram, eles usaram de maneira diferente. Depois daí os próximos que foram vindo, né? Que nem a gente citou aqui os Simpsons, os Flintstones, cada um pegando uma influência diferente. Pode não ter pegado diretamente dos Looney Tunes, mas pegaram de uma forma indireta. Às vezes eles viram outro desenho e aquele outro desenho também se inspirou nos Looney Tunes. Então, praticamente o Looney Tunes e a Disney foram os pioneiros de muitos estilos de desenhos que surgiram dali em diante, eu acredito. Mas e aí, pessoal, o que que vocês acham? Deixa aí nos comentários qual a experiência que vocês tiveram com Looney Tunes, se vocês gostam, se vocês ainda hoje assistem Looney Tunes também. De repente, um episódio que vocês gostem e até mesmo considerações que vocês considerem legal, né? Deixar aí nos comentários pra gente também, poder estar É lendo e discutindo com vocês. É a opinião de vocês, o que vocês acham que mais eles podem ter trazido para os outros desenhos em diante, né? Principal, a gente falou algumas coisas, que nem a música, o traço, o estilo. O que vocês acham que eles pegaram da Disney, não só o que eu coloquei da música, mas outras coisas que eles possam ter pegado, alguns desenhos que vocês acreditam que foi inspirado direto neles. Podem comentar aí pra gente, a gente pode pesquisar e fazer depois um vídeo sobre o desenho que você colocou. Não tem problema nenhum. E é isso aí, pessoal. Como que é na parte final que os Looney Tunes fala? Isso É é isso, tudo, pessoal. isso é tudo, pessoal. Era a frase do Gaguinho. É muito bom, velho. Muito bom esse desenho. Então é isso. Até o próximo vídeo e falou. Falou!